noite, Tito Chagas. Boa noite, Aélio Santos. Boa noite, meu professor Aélio. Boa noite, ouvintes da sua 87 FM. Edição final com o meu professor Aélio Santos. Exatamente, Tito. Hoje nosso encontro, nosso bate-papo é em relação à Combave, né? A Combave que tem quantos anos de criada, a Combave, Tito? A Combave, ela foi registrada, o CNPJ da Combave foi em 96. Vamos lá, 96, 2006, ela fez 20 anos, 2016, 20 anos, está com 24 anos de CNPJ, mas foi mais precisamente em 90 que nasceu que eu comecei a trabalhar com oficina própria, em 90. Em 96, a junção minha com mais 3 irmãos, formalizou o CNPJ Combave, Combave é um nome criado por Olivério, o meu irmão, que é contador hoje, todos conhecem Olivério Chagas. Ele criou esse nome porque significava comércio de baterias para veículos, já que nós estávamos dando continuidade à loja de meu saudoso pai, seu Olívio Chagas. Então aí já se vão 30 anos, de história. 30 anos que eu passei 2 anos fora, apenas 2 anos fora de Itabaiana, trabalhei em uma concessionária lá do Rio de Janeiro, e quando eu voltei, já fui para meu pai, praticamente, ele fez uma pressão para mim não voltar para o Rio de Janeiro, e por questões pessoal também, que eu sou muito apegado à minha mãe, como já tenho falado aqui. Minha mãe sentia muito a minha falta, era o único filho que estava fora, e ela pegou e acabamos montando minha primeira oficina, e eu fiquei até hoje aqui em Itabaiana. A Combave, então, é o primeiro ramo, né? Que a Combave é o ramo de baterias. Olha, nós somos uma família com 7 filhos, sendo 2 mulheres e 5 homens. Todos eles passaram pela oficina do meu pai. Na verdade, meu pai ele tinha um desmanche de carros usado e foi um dos primeiros vendedores de baterias em Itabaiana. E então, todos eles tiveram uma pretensão para estudar, Olivério, as meninas, e eu, Oswaldo e Orlando, nós tínhamos mais pretensão em trabalhar. E fomos trabalhando, com 15 anos eu queria muito ser mecânico, porque eu mexia nos carros na oficina do meu pai, mas meu pai não era mecânico. Então trabalhei na oficina do nosso saudoso Zé Preto, como a maioria dos mecânicos daqui de Itabaiana, da minha idade, passou por Zé Preto, pela oficina do saudoso Zé Preto. Assim que eu completei os 18 anos, aquela vontade de conhecer uma cidade grande, de ver coisas diferentes, eu fui até São Paulo, onde a família da minha mãe é do interior de São Paulo, e acabei ficando no Rio de Janeiro, na casa de um primo, onde consegui trabalhar em uma concessionária Volks, que chamava-se Agulhas Negras na época. Passei 2 anos lá. Quando o Collor fez aquela bagunça na economia, isso. Eu estava mudando da Volks para trabalhar na GM. E nesse período, foi exatamente o período que Collor assumiu e fez aquela revolução na economia. E então a concessionária não me aceitou por hora, e eu vim para casa tirar férias, e dessas férias estou aqui até hoje, desde 90, do início dos anos 90. Férias prolongadas, hein? Exatamente. Aí, no caso aí, né, essa história aí inicial da Combave, mas sempre foi no mesmo endereço? Não exatamente no mesmo endereço, mas naquela rua, mais para cima um pouquinho, na esquina. Que é a rua José Filadelfo de Araújo. Isso. Lá na frente nós montamos a primeira oficina, além de meus 3 irmãos, Olivério, Oswaldo e Orlando. Ainda tinha um colega nosso que está lá nesse mesmo endereço até hoje, que é Marcos Eletricista. A gente dividiu o primeiro galpão e logo em seguida Olivério passou no vestibular e foi atrás de montar um escritório de contabilidade, que é a área dele. E depois Oswaldo acabou assumindo a parte de bateria, e nós ficamos com a oficina, eu e Orlando, onde nós trabalhamos muitos anos. Eu e Orlando, que hoje é Orlando Diesel, está mexendo tá na área de diesel hoje, está mexendo com caminhão. Então, aí assumi a Combave sozinho,
E estamos tocando até hoje. Hoje, mais para frente, deixa eu ver o que eu posso falar antes desse período. O Oliveira já tinha ido para contabilidade, Oswaldo assumiu a parte de bateria, montou a Osbate, que todo mundo conhece em Itabaiana. E então eu fui andando com o Combave, o Orlando saiu, voltou algumas vezes, até que ele se firmou com a própria oficina dele. Até chegar a uns 8 anos atrás, não exatamente, mais ou menos 9 anos atrás, eu trabalhei com guincho por 6 anos, mas nunca deixei a Combave. Teve um período de guincho que eu praticamente foquei no guincho, mas depois de 6 anos de guincho, eu percebi que não era mais o que estava me dando, estava muito prostituído, desculpa até a expressão, olha, sou muito grato a guincho, eu tenho muitas boas recordações, muitos bons serviços, mas essa palavra posso até ter sido mal encaixada. Ficou uma coisa muito, para muita gente, eu acho muito guincho para pouco espaço. Sim. Então eu preferi sair do guincho e foi onde apareceu a oportunidade da Kobe e vim para a Kobe. E minha esposa está lá tomando conta da Combave, e eu estou entre a Combave e a distribuidora Combave, que representa a Kobe Químicas do Brasil aqui em Sergipe. Muito bem, estamos conversando com o Tito Chagas, ele que é sócio proprietário da Combave, manutenção preventiva e distribuidora Kobe, aqui em Sergipe. Tito Chagas, nós estamos aí no ano de 2020, um ano diferenciado, né? Um ano aí de crise, uma crise que veio através de uma pandemia essa que está em todo o planeta nesse momento, mas você aí, 30 anos de história com a Combave, eu gostaria que você citasse os pontos mais cruciais, principalmente de crises econômicas, em que a Combave passou e superou essa fase. Você consegue relembrar? Consigo, Aélio. Eu vou dizer para você até tocou num assunto que me colocou lá em 1996, por aí, mais ou menos. O que aconteceu em 96 com a maioria das oficinas da minha época? A injeção eletrônica apareceu aqui no Brasil em 90, no Gol GTS, depois se acomodou um pouquinho e depois em 92 virou realidade. Todos os veículos eram injeção eletrônica. E de uma hora para outra, esses carros começaram a sair da garantia, né? Em 92, lá para 95, 96, mais precisamente, foi quando eu fiz o primeiro curso de injeção eletrônica. Nós estávamos numa situação que abria o capuz do carro e olhava para lá e para cá e não sabia nada mais. Mudou tudo, era tudo mecânico e de repente passou tudo a ser eletrônico. Uma eletrônica que hoje a gente acha muito simples com as eletrônicas atuais, né? Mas a gente não sabia para onde ia mais de forma alguma. E aí começou a gente não ter mais serviço, o serviço ficar somente daqueles carros muito antigos, porque os carros mais modernos chegavam e a gente não tinha. Não tinha hoje a facilidade que nós temos de ir para a internet, pesquisar, estudar, ouvir o programa A Hora do Carro. Exato. Então não tinha. Eu ouvi o programa A Hora do Carro, que traz professores lá de Londrina, de São Paulo, de todos os lugares, de pessoas do estado todo e de fora do estado, para a gente conversar sobre carro, e deixa à vontade para dizer o que vocês querem que a gente converse, que a gente procura a pessoa para conversar. Era uma dificuldade enorme para você saber, para você ter informação. E eu lembro-me que num dia de sábado à tarde, eu juntei a meu pessoal na oficina, quando a gente terminou o expediente, que ia fechar uma semana, e falei para eles, olha, eu vou procurar saber o que é realmente essa tal de injeção eletrônica. E se eu for lá e eu ver que não vai dar para mim, a gente muda de ramo. Agora, se ela der para mim, se eu conseguir me entender com ela, a gente vai ser a melhor oficina de Itabaiana. Deixe comigo que eu vou estudar. Eu tenho esse certificado lá, não vou dizer a data agora que eu não peguei isso, mas foi em 96 que eu fiz o meu primeiro curso de injeção eletrônica. Eu convidei Franklin do Centro de Serviço Chagas, o filho do saudoso Chico Chagas. Ele foi comigo. Eu lembro que de Itabaiana também estava José, que a gente chama de irmão de Boquinha. Tem oficina em Aracaju hoje. Ele era daqui de Itabaiana, foi aonde Anselmo comprou a loja dele. Se o pessoal que é mais velho daqui de Itabaiana sabe, José também estava. Então, nós fizemos o curso e eu voltei para casa todo entusiasmado e disse, agora nós vamos. Eu sei que, Aélio, fomos quem comprou o primeiro computador de Itabaiana para testar veículos, que a gente chama de rastreador, foi um Capton
para quem é da área sabe, um Capitol foi a gente. Nós compramos o primeiro computador, nós compramos a primeira máquina de limpeza de bico, que orgulhosamente ela está lá, sem uso hoje, mas eu ainda tenho ela até hoje. A primeira máquina de limpeza de bico de Itabaiana foi instalada dentro da Combave. E nós começamos a trabalhar e logo a gente era o chamado, a parte principal para consertar funcionamento em Itabaiana. Então, essa foi uma das fases que marcou muito. Agora, quer voltar agora para a situação de hoje? Sim. Sim, em relação agora a esse momento, né, é uma outra crise, um outro tipo de crise, né? Hélio, eu quero ser bem sincero com os senhores. Olha, a nossa categoria, eu falei aqui no ar, dessa vez numa posição diferente, um entrevistado até muito honrado, porque a nossa categoria ela ficou sem trabalhar durante menos de uma semana. Isso nós somos considerados a quarta categoria mais importante, que não pode parar, porque ninguém consegue viver sem veículos, mas até mesmo os hospitais e a segurança pública não conseguem trabalhar sem veículos. Então nós ficamos menos de uma semana. Algumas pessoas que não estavam muito bem no mercado realmente estão sentindo e até com risco de sair do mercado. Mas esse último mês, esse mês de junho, eu tenho andado não tanto, porque estou evitando o máximo que posso viajar. Tenho conversado muito com meus clientes, com as pessoas aqui, através do rádio, através das redes sociais e através do nosso telefone. E nós temos sentido que o mercado não está ruim para a classe reparadora. Vamos vamos ver se analise isso comigo. Se a crise atinge as pessoas, todo mundo que vai trocar de carro, ele diz, esse ano eu não vou poder trocar mais. Se ele não vai trocar de carro, significa que é um carro a menos que vai fazer revisão na concessionária. Somos nós que vamos atender esse carro. Se ele não vai trocar de carro, significa que ele vai trocar de bateria, significa que ele vai procurar o centro de serviço Rubens Rosa para trocar os pneus. Ele vai continuar alinhando lá no centro no Rubens Rosa, porque não vai para garantia o carro dele. Então, senhores, vamos levantar a cabeça, principalmente, eu sei, olha, eu não queria estar na pele de muitos comércios que passaram 90 dias fechados. Nós passamos menos de uma semana. Então, para a gente, sinceramente, nós tivemos um impacto no primeiro, segundo mês, porque foi um susto, mas eu acredito que para a gente as coisas estão igual ou melhor. Aí então, né, crise para uns, né, solução para outros, né, mas sempre dizem, né, os esperançosos, que crise se vence com trabalho, né, e é isso que as empresas em Itabaiana são diferenciadas e a Combave também está nesse rol aí de diferenciação. Mas, meu caro Tito Chagas, passamos aí por diversas crises econômicas e a crise tecnológica. Você falou a questão da injeção, né, eletrônica que surgiu nesse meio aí. A empresa Combave é uma empresa familiar. Isso, como eu falei, chegamos a ser sócio, eu, Olivério, e os outros não estavam formalizados, mas foi 4 irmãos que a Combave, formalizada, a Combave nasceu trabalhando eu, Oswaldo, da Osbate Baterias, Olivério Chagas, que hoje é contador aqui em Itabaiana, e Orlando Chagas, que é Orlando Diesel, hoje trabalha com veículos a diesel. O que é que a Combave hoje oferece? Quais os serviços que a Combave oferece hoje? Meu professor Hélio, a gente já foi, naquela época da injeção eletrônica, como nasceu a injeção eletrônica aqui em Itabaiana, nós investimos muito e chegamos a ser chamado, com toda a modéstia, porque eu nunca, para quem me conhece, eu não gosto de estar aqui me envaidecendo. Mas nós fomos chamados de UTI da cidade, porque nós resolvíamos os principais problemas. Quando dizia, se não resolver na Combave, pode levar para outro lugar, mas aqui você não vai resolver mais. Então, hoje, depois de muito tempo, muito trabalhar, como eu falei, me envolvi com guincho, voltamos para a Combave, assumi a pasta da COBE aqui em Sergipe, nós trabalhamos hoje, e recomendo que as pessoas foquem em uma área, nós estamos focando na área de manutenção preventiva. Não é mais aquele clínico geral como já fomos em outro tempo, em outra época. Então hoje nós focamos em manutenção preventiva.
Então hoje o cliente da Combav é aquele que faz a prevenção, não é aquele que vai depois do problema. É isso que a gente sempre alerta as pessoas, aos usuários de carro, e se a gente tiver tempo ainda, nós vamos falar um pouquinho a importância de você fazer a prevenção em todas as áreas, também nos seus veículos. Muito bem, nós temos aí 3 minutos, antes de você fazer o resumo aí, né, um pouquinho sobre essa questão que a gente acabou de citar. A Combav fica aqui no endereço da Combav atualmente, na rua José Filadélfio de Araújo, o número é 1295, aqui no bairro Serrano, aqui em Itabaiana, né, na saída ali, próximo às margens, né, Tito, da BR-235. E tem os telefones 3431-3851 e o 99988-3851, aberto das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Às 17h30, de segunda a sábado. De segunda a sexta e no sábado, das 8 ao meio-dia. Pronto, aí a manutenção preventiva para o seu veículo, você já sabe, é na Combav. Mas, meu caro Tito, nós temos aí 3 minutos e eu gostaria que você desenvolvesse o seu raciocínio aí nesse momento. Primeiro, eu quero que, se não der tempo, eu já quero agradecer a minha equipe, que eu tenho o prazer de minha esposa estar à frente da Combav hoje, quando eu estou na rua e estou trabalhando como representante Kolbe. E também a minha equipe, a Eduardo, a Milena, o outro Eduardo que tem lá, ao Rodrigo. E então é uma equipe que tem me dado uma segurança para me fazer esse novo projeto que a gente está desenvolvendo. E para as pessoas, com relação à manutenção preventiva, o que a gente deve falar? Acabou aquela época que você comprava um carro zero e usava até os seus 50, 70 mil quilômetros e passava para frente sem fazer nada. Observem que hoje nós temos veículos de 3 cilindros e que eles às vezes atingem a velocidade de um veículo que era de luxo há uns 10, 15 anos atrás. Esses veículos ganharam potência e ganharam economia de combustível. E com isso, a necessidade de também fazer alguns cuidados. Uma coisa que eu queria que os senhores deixassem registrado é que procurem o seu mecânico antes que aconteça qualquer coisa. Exatamente. E se você quiser saber se o seu mecânico está um pouco atualizado, simplesmente faça uma pergunta para ele. Olha, o sistema de arrefecimento, aquele velho radiador do meu carro, está precisando completar. Eu posso completar com água potável ou com água mineral? Se ele aceitar, disser, não, pode completar que é normal, ele já está precisando fazer uma atualização. Hoje, para você ter uma ideia, os veículos trabalham com uma temperatura, de 100 a 105 graus, de 95 a 105. A água ferve com 100 graus. Se não existir uma solução que faça com que tenha o antifervura, não vou falar de anticongelamento aqui no Nordeste, mas precisa. A solução tem que ter anticongelamento e antifervura. O carro, quando você pegar um engarrafamento, que você pegar uma subida maior, ele vai evaporar toda a água do sistema. E evaporar era muito barato você chegar na torneira e encher novamente. O que acontece é que os mais de 20 minérios que tem na água potável, que serve para a gente beber, nos minérios que são sal, ferro, potássio e tantos outros, tudo que faz bem para o nosso organismo vai fazer muito mal para o sistema de arrefecimento de uma forma geral. Se você abrir o capuz de um carro antigo, como esse Jeep que nós estamos restaurando e que vai aparecer nas nossas redes sociais, você vai ver duas mangueiras, uma em cima e outra embaixo. Um motor de um ferro fundido, de um bloco de altíssima resistência. Um radiador de alumínio. Então, a temperatura que esses motores trabalhavam antes era aproximadamente 80 graus a 85. Hoje ele está com uma temperatura altíssima, que é para ganhar desempenho e também ganhar desempenho, economizar a gasolina e diminuir as emissões de poluente. Se esse carro não tiver prevenção no sistema de arrefecimento, se ele não tiver o líquido que sai de fábrica, ele vai dar sérios problemas e aí vão dizer que é carro descartável. E na verdade foi falta de manutenção.
Só para rapidão, outra coisa é com relação ao óleo que vocês vão ver. Eu nem vendo óleo. Eu troco o óleo lá, eu não sou representante de óleo. Deixa eu corrigir a palavra. Eu vendo óleo sim no varejo. Mas o que eu digo para os senhores? Não existe mais aquele óleo mais barato. Não existe óleo bom nem óleo ruim. Existe o óleo que o fabricante, que o projeto daquele carro exige ser colocado. Então, senhores, olha, arrefecimento, óleo de qualidade, filtro de qualidade, e lembre de um detalhe, a suspensão do carro não é aquela suspensão que você saía batendo nos vários buracos que tinha daqui para Aracaju e para todas as estradas que tinha, e ela perdia um alinhamento por questão de centésimo. Hoje você tem que fazer alinhamento porque pneu é caro e a suspensão é sensível.